Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, na disciplina de matemática. Os alunos que estão presentes hoje, que é a Ana e o Isaac. Os demais alunos, por causa da chuva forte que deu aqui, né? Provavelmente eles não vieram por causa do estrago que pode ter feito nas estradas. Então, mas mesmo assim a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenke e enviado o link a todos os alunos que faltaram. E vocês dois também recebem, caso queiram tirar alguma dúvida, rever a aula, tá bom? Então lá, aula número 1 do primeiro bimestre. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Comparando frações. A gente vai comparar. O que é comparar? Como que eu posso comparar duas pessoas, por exemplo, Isaac? Se fosse para comparar eu com você, como que se poderia comparar? Nós dois usamos óculos. Isso não é diferente, né? O que a gente tem de diferente? A idade. Eu sou mais velho que você. Eu sou mais alto do que você. Sou mais pesado do que você, né? Então, numa fração a gente pode comparar isso. Quem é maior, quem é menor, tá bom? E é isso que a gente vai focar hoje. Então, vamos lá. Conteúdos. Comparação entre números racionais a partir da representação da reta numérica. Forma fracionária e forma decimal. Objetivos. Comparar frações com o mesmo denominador e com denominadores diferentes. Representar números fracionários na reta numérica. Só para lembrar, uma fração tem um número em cima e um número em baixo. Se lembra qual que é o denominador? O denominador é o de cima ou é o de baixo? O de baixo. O de baixo, está piscando a tela aí? O de baixo a gente chama de denominador. Denominador. E o de cima a gente chama de numerador. Certo? Só para a gente relembrar então. A parte de baixo é denominador e a parte de cima é numerador. E a parte de baixo é quantas partes o inteiro é dividido. Certo? Então, quando eu quero saber em quantas partes o inteiro foi dividido, é a parte de baixo que eu olho. Vamos ver se ela estabiliza, tá bom? Continuando então. Olha lá. Para começar, quem comeu mais? Para jantar, 3 amigos pediram uma pizza média para cada um. Eles notaram que Joana comeu... Como que eu leio essa fração? Meio, né? 1/2, só que ela é meio. Ela comeu metade da pizza. Paula comeu... Como que eu leio essa fração? 1/4. Isso. Eita, eu não lembro como que apaga agora. Aí apagou. Então, Paula comeu 1/4. Não sei como ela conseguiu, mas estava comendo. Então ela comeu muito ou comeu pouco? Ó, Joana comeu metade da pizza. Consegue imaginar metade da pizza? A Paula comeu 1/4. A pizza foi dividida em quantas partes? Não, olha aí na fração, lembra? A parte de baixo. Isso, e ela comeu um pedaço. Então ela comeu mais ou menos que Joana? Vou desenhar aqui, ó. Menos. A Joana comeu a metade. A Paula foi dividida em 4 e comeu 1/4. No desenho fica mais fácil a gente ver, né? Sérgio comeu 3/8 de sua pizza. E agora, 3/8, será que é mais ou é menos? É mais. Vamos ver? Vamos desenhar aqui. A pizza foi cortada em quantos pedaços? Fica piscando na tela. Não sei se é meu cabo, depois eu testo melhor. Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando então.
Então, o do Sérgio foi dividido em 8 partes iguais. E ele comeu quantas? 3. 1, 2, 3. Será que ele que foi que comeu mais? Sim. Eu desenhei mal aqui, né? Deixa eu desenhar de novo. Sim, porque ó, a outra, ela comeu 1. Depois comeu, o outro comeu 1 de novo e ele comeu 3. Ele comeu 3 de um total de 8. Olhe bem. 1, 2, 3. Olhando quem comeu mais. Foi Joana? Foi Paula? Ou foi Sérgio? Quem comeu mais que todo mundo? Mas o primeiro ali, né, que foi metade. Então ele comeu 4, porque é 8 pedaços de... Isso, Isaac, nós vamos chegar lá a isso. O jeito mais fácil, sem desenhar, é fazer todas as pizzas ter o mesmo número de cortes. Aí você já achou a fração equivalente. Se ela comeu a metade, e se a pizza fosse dividida em 8 partes, ela comeria 4/8, que é a mesma coisa que a metade. É isso mesmo, parabéns. Então foi a primeira. A Joana comeu mais que todo mundo. Depois, quem foi o segundo que comeu mais foi o Sérgio. E quem comeu menos foi a Paula, né? Então, o outro método da gente fazer era fazer igual o Isaac falou ali. Falou bem assim, bom, eu tenho meio, eu tenho 1/4 e eu tenho 3/8. Todos os denominadores são diferentes. Aí eu posso perceber que se eu multiplicar o 2 por 4, ele vai ficar 8. Aí eu tenho que multiplicar o de cima também por 4. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, Joana comeu 4/8 da pizza, se a pizza tivesse cortado em 8 pedaços. Aqui, mesma coisa. É só eu multiplicar por 2 o de baixo e de cima, que aqui embaixo vai ficar com 8 partes também. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Então, a Paula comeu 2/8. E o Sérgio comeu 3/8. Quando todas as partes, as frações, têm o denominador igual, é só olhar a parte de cima. Quem comeu mais é quem comeu mais pedaços de 8 partes, que seria a Joana. Tá bom? Continuando então. Tá, né? Será? Pode ser, né? Vamos ver. Quem comeu mais? Resposta esperada. Para descobrir quem comeu a maior quantidade de pizza, precisamos comparar as frações. Lembrando que Joana comeu meio, metade de sua pizza, ou seja, comeu 4/8, que nem o Isaac falou, né? E Paula comeu 1/4 de sua pizza, que é a mesma coisa que 2/8. Sérgio comeu 3/8. Aí quando a gente coloca na ordem, 2/8 é o que menos comeu. Esse sinal quer dizer menor, né? Então Paula comeu menos do que Sérgio e Sérgio comeu menos que Joana. Quem comeu mais foi a Joana. Ainda pisca a hora que eu mexo ali pelo jeito no computador. Deixa eu ver. Toda vez que tem uma mudança de resolução. Então lá, foco no conteúdo, comparando frações denominadores. Desculpe, comparando frações denominadores diferentes. Foi o que aconteceu agora, todos os denominadores eram diferentes. Um era 2, que era metade da pizza, outro era 4, que era 1/4 da pizza, e o outro era 8, que era 3/8 da pizza. Quando os denominadores são diferentes, precisamos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para fazer a comparação. Então lá, 4 vezes 3, ó, aqui ele tem uma fração, quer ver? 4/5, 1/3. 4/5 e 1/3 tem o mesmo denominador? Não, né? O que eles fizeram? Pegaram isso aqui e multiplicaram por 3. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Agora, o 3, eu tenho que multiplicar por quantos para dar 15? Por 5. Então, reparem que primeiro eles pegaram esse denominador, multiplicou de cima e o de baixo. E depois eles pegaram esse denominador e multiplicou de cima e o de baixo, né? Então, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5.
Isaac, o denominador está igual agora, os dois? Peraí. Acho que não. Aqui está 15 e aqui está 15. Eles estão iguais? Bom, sim. Sim. Agora os denominadores já não são mais diferentes. Aí eu só olho na parte de cima. Quem é maior, 12 ou 5? 12. 12, a bocona do jacaré fica virado para o maior. Lembra que a gente falava isso no ano passado? A boca do jacaré para o lado maior e o biquinho do passarinho aqui atrás aqui virado para o menor. Ó, olhando no desenho fica mais fácil, né? Aqui foi maior do que esse, né? Então 4/5 é maior que 1/3. Tranquilo? Na prática, agora um exercício. Vou apertar pausa na gravação e vocês vão resolver. O que é para vocês fazerem? Compare. Não tem importância errar. Nós estamos voltando quanto tempo de férias, né? Então você vai falar para mim, eu acho que o 3/4 é maior do que 2/4. Ou, se você acha que é o contrário, se faz 3/4 é menor que 2/4. Ou seja, vira a boca do jacaré para o lado que você acha que é maior. Tá bom? Isso, você só copia essa parte aqui, ó. Opa. Da A até a D. Isso, tá bom? Vou apertar pausa na gravação e a gente já volta para ver quem acertou. Pode. Continuando, vamos lá? Essa daqui, ó. 3/4 e 2/4. Quem é maior? O 3/4? 3/4 é maior? Então é assim, Isaac. Se eu fosse desenhar, realmente, ó, foi dividido em 4 partes, foi pego 3 partes. O outro foi dividido em 4 partes e foi pego 2 partes. Então essa parte é maior. Tá certinho, Isaac. Muito bom. E agora aqui, Ana, como que você achou quem é a maior? 7/17 ou 11/17? Muito bom, ele é maior. Isso quer dizer que o 7/17 é menor, por isso que o biquinho do passarinho ficou virado para o lado do menor e o outro é o maior. Professor, mas dá para desenhar? Dá, mas vai dar muito trabalho desenhar. Então é mais fácil a gente fazer isso. Sempre quando perceber que os denominadores são iguais, você não olha mais para o denominador, só olha para a parte de cima. O 11 é maior do que o 7. Agora aqui, os denominadores são diferentes. Se pode fazer, multiplicar por 5 aqui, multiplicar por 5 aqui, multiplicar por 20 aqui, multiplicar por 20 aqui. Mas vai dar muito trabalho, tem um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Quando você olha aqui assim e percebe que o 5, o 20 é múltiplo de 5. Ou seja, se eu pegar o 5 e multiplicar por alguém, ele chega a 20. E na tabuada do 5, 5 vezes 4 vai dar 20. E o 8 também tem que multiplicar por 4, porque o que você faz no denominador, você tem que fazer no numerador também. 8 vezes 4 dá 32. Agora, eu não olho mais essa fração, porque eu achei uma fração equivalente. E aí, os denominadores são iguais? Eu não olho mais na parte de baixo, eu olho em cima. Quem é maior, 8 ou 32? 32 é maior. Só que daí a gente apaga, é lógico, para que fique a resposta certinha ali, né, na apostila. Opa! Então, 8/5 é maior que 8/20. Tem outro truque aqui, ó, presta atenção. Quando os numeradores são iguais, o qual foi dividido em mais partes vai ser o menor. Porque imagine o seguinte, Isaac. Você fala assim, alguém 8 pizzas, mas a pizza foi dividida em 20 partes pequenininhas. Agora a Ana ganhou 8 pizzas e a pizza foi dividida em 5 partes. Então ela foi dividida em menos partes, então a Ana ganhou mais pizza. Outra coisa que tem aqui é que esse 8/5 é um número misto. Vocês lembram disso? É um número impróprio, é uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. Quer dizer que uma pizza só, se fosse falar em pizza, não daria para a Ana. Porque a Ana precisaria de uma pizza dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ela precisaria de todos esses pedaços. Uma outra pizza dividido em 5 partes de novo. E pegaria mais 3 pedaços ainda.
Isso aqui a gente pode falar que é um número misto também. É um inteiro e... Desculpa. É um número inteiro e 3/5 de outra pizza. Tá? Então, ali o 8/5 é maior do que a 8/20. E agora aqui embaixo? Pensa comigo. O que é mais fácil? Eu transformar o 18 em 6 ou transformar o 6 em 18? Na tabuada do 6, tem um número que multiplica o 6 que vai dar 18? Vamos somar de 6 em 6? 6 com mais 6? 12. 12 com mais 6? 12. 13, 14, 15, 16, 17? 18. Opa! Então é só multiplicar o de baixo e o de cima por 3. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Agora essa fração é equivalente àquela. Olhando, os denominadores são iguais? Sim ou não? Sim. Então eu vou olhar em cima. Quem é maior? 13 ou 15? 13. Não, 15. Então ele fica assim. Agora confira aí se vocês acertaram. Só errei uma. Só uma? Tá bom. Acertou 75%. eu acertei. Acertou todas? Que bom. Professor, então, como arrumar essa mesmo? Oi? Não sei como arrumar, eu esqueci de fazer lá pra... Ah, não. Depois vai vir a apostila de vocês. Tá, quem está assistindo no YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Então lá, resolução aqui, ó. 3/4 é maior. 11 17avos é maior. Foi feita a conversão com os denominadores 20. Chegamos à conclusão que 32 20avos, que seria o mesmo que 8/5, é maior. E aqui também o 15 18avos é maior. Próximo exercício, não ainda. Foco no conteúdo. Lembrete, agora a gente vai lembrar das frações o que é frações próprias e as impróprias. Muito fácil de lembrar, tá? O que é uma fração própria? Que possui o numerador menor que o denominador. Então, quando a parte de cima é menor que a parte de baixo, quer dizer que ele é fração própria. Por exemplo, eu poderia comprar uma barra de chocolate, certo? Dividir ela em 11 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E pegaria 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, essa fração deu. 1 inteiro deu e ainda sobrou. Agora, as frações impróprias é quando possui o numerador, a parte de cima, maior que o denominador, maior que a parte de baixo. Então, se eu falasse, vou pegar o mesmo chocolate, vou dividir em 11 partes e vou pegar 25 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho que pegar uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, ainda não peguei os 25. Tem que comprar outro chocolate, dividir em 11 partes iguais de novo. E 11, continua pegando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ainda não deu. Tem que pegar mais um chocolate. Dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E já estava 22, 23, 24 e 25. Viram? Isso aqui é uma fração imprópria. Eu vou precisar de 2 chocolates inteiros, um outro chocolate dividido em 11 partes, onde eu vou pegar 3 partes. Então a fração imprópria, automaticamente ela é um número misto. Ou ela vai ser, ai, fugiu o nome. Quando ela é exata, não vou lembrar agora, mas vamos ver se aparece no material aqui. Então lá, lembrete, número misto ou fração mista obtido de uma fração imprópria. Então o número misto só sai de número impróprio, é fração imprópria. É composto, ou seja, ele é formado por um número inteiro e uma fração própria. Uma fração onde a parte de baixo vai ser maior que a parte de cima, que daí é o normal, né? Como transformar
de fração imprópria para número misto. Dividimos o numerador pelo denominador. O quociente, ou seja, a resposta aqui, será a parte inteira. O resto, que é a parte de baixo aqui, será o numerador da fração própria. E o divisor será o denominador da fração própria. Então ele tem um exemplo aqui, né? Só que eu vou fazer um outro exemplo que a gente acabou de fazer. Como que era mesmo? 25 onzeavos, não era? Então eu faço quem? O de cima, toda a fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Na tabuada do 11, quantas vezes o 11 chega perto do 25 sem passar? Quantos 11 eu preciso para chegar perto do 25 sem passar? Imagina que você tem pacotinho de 11 balas, Isaac. Quantos pacotinhos de 11 balas eu preciso para chegar perto do 25 sem passar? Não pode passar. Duas, muito bem. Lá, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dá 22, né? 5 que tira 2, 3. 2 que tira 2, 0. O meu resto tem que ser sempre menor que o divisor. E aqui nesse caso ele é, então ele está certo. Pronto, cheguei no resultado. Mas como que eu monto mesmo o número da fração própria? O quociente, que é a resposta. É quantos? 2. Essa é a parte inteira. A fração, quem está no divisor, está dividindo, vem no denominador. E o resto vem no numerador. Olha lá. 2 inteiros e 3 onzeavos. Então, se eu perguntar para vocês, quem é maior? 25 onzeavos ou 2 inteiros e 3 onzeavos? Quem é maior ou os dois são iguais? Os dois são iguais. Esse está na fração imprópria e aqui já está no formato de número misto. Muito bem, vamos lá então? Foco no conteúdo. Olha lá, lembrete, número misto, como transformar de número misto para fração imprópria. Primeiro, multiplicamos agora vamos fazer o contrário. Vai pegar o número misto e vai transformar numa fração imprópria. Primeiro, multiplicamos o número inteiro, que nesse caso aqui é quem? O 5. Pelo denominador. Quem é o denominador? 3. Então, 5 vezes 3 dá quantos? 15. Né? Então, multiplicamos o inteiro pelo número do denominador da fração própria. Depois somamos o produto. O que é o produto? É o resultado da multiplicação, tá? Ao seu numerador. Quem é o numerador aqui? 2. Então, eu somo mais 2. Quantos que deu? 17. Isso aqui é o meu numerador. E como que fica a parte de baixo? Quem está dividindo. Por quantos que estava dividindo? 3. Por 3. Então, 17 terços. Vamos fazer aquele exemplo que a gente acabou de fazer todo até agora? O 2 inteiros e 3 onzeavos. Como que fica isso? Pega o 2 e multiplica por 11. 2 vezes o 11. Pega esse resultado e soma com o numerador, com mais 3. Depois tudo isso dividido pelo denominador. Quem é o denominador? 11. Vamos ver? 2 vezes 11, 22. Com mais 3, 22. 23, 24, 25. E embaixo continua sendo 11. Ou seja, chegamos no mesmo. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. Representando um número fracionário na reta. Para localizar o número fracionário na reta numérica, divida a parte inteira da reta para verificar a posição que ele ocupará. Veja o vídeo a seguir. Então vamos prestar atenção no vídeo aqui, tá? O som acho que vai estar no meu computador baixinho. Aqui nós estamos na plataforma da Khan Academy e ele nos dá o seguinte exercício. Mova o ponto laranja para 7/8 na reta numérica. Mude o número de divisões para criar marcações na reta numérica. Então aqui, o número de divisões, aqui está em 1, ou seja, está indo do 0 até o 1, e você percebe que tem apenas uma única divisão, que vai do 0 exatamente até o 1. E ele quer 7/8.
A parte inteira vai ter quantas divisões? É o de cima ou de baixo que mostra a parte inteira dividida? De baixo. De baixo. Então quantas divisões eu preciso, Ana? 8. 8. Muito Como bem. eu quero 7/8, eu preciso dividir esse pedaço que vai do 0 até 1 em 8 partes. Então o número de divisões aqui, ó, vai mudar para 8. Lá que e legal. a mágica acontece aqui. Opa, não era para sair ainda. Aqui nós existem 8 partes, então o número de 0 até o 1. Agora a E aí, pergunta minha é, aonde, se sair esse negócio na frente, aonde que fica os 7 partes desse 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficará aqui. Vamos E ver se é achar isso? os 7/8, eu preciso andar com esse pontinho laranja aqui, ó, 7 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente aqui vai estar o ponto 7/8. Beleza? Quer verificar para ver se acertou? Olha lá, ó. Claro. Corretíssimo. No Até o ensino próximo médio vocês vídeo. vão usar esse Khan Academy, tá? Agora nós vamos ter acesso esse ano ao Matific. Olha lá. Aqui, ó, para compreender como localizar a fração na reta numérica, considere o exemplo a seguir. Exemplo. Vamos localizar na reta numérica o número fracionário. Como que eu leio isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui ou não? É o jeito de representar. Então, 3/4. Isso, ele só está representado de maneira diferente, mas ele é uma fração. Quando as frações próprias, consideramos o segmento da reta, vai do ponto 0 ao 1. Então toda a fração própria, ou seja, a parte de cima é menor que a parte de baixo, a minha reta vai de 0 até 1. A imprópria vai ser maior do que 1. Tá? Daí às vezes pode ser de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, depende de quantos inteiros a gente vai ter. Então lá, dividimos o segmento em quantas partes iguais? 4. Se ele era do 0 a 1, dividiu ao meio, dividiu as outras duas ao meio. Ele precisava de 3/4. 1, 2, 3/4. Viu? Como é legal? Ó, agora um exemplo da fração imprópria. Veja como inserir outra fração na reta, o 13/5. Quando as frações são impróprias, encontramos a fração mista e consideramos a parte inteira. Como que eu encontro a fração mista mesmo? Quem lembra? Eu divido quem por quem? Isso, 13 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10. 13 que tira 10 dá 3. Pronto. Quantos inteiros deu? Você lembra, Isaac, quando que eu acho o inteiro aqui na conta? 2? Isso, Ana. O inteiro é o resultado da divisão. Então eu tenho 2 inteiros. E a minha fração? Quem é o meu divisor? É o 5. Quantos que restou? 3. 3. Então 2 inteiros e 3/5. Então eu acho até o 2, pego o 2 e faço até o 3 e vou representar só esse, porque o 2 já está representado daqui para trás. Então eu vou pegar o inteiro e vou dividir em 5 partes iguais, certo? E falta eu pegar quantos? 3. 1, 2, 3. Aqui é o 13/5. 2 inteiros e mais 3 partes de um inteiro, que são divididos em 5 partes. Tá bom? Na prática, aqui nós vamos fazer junto por conta do tempo, tá bom? Olha lá, esse aqui vai estar na apostila de vocês no exercício 2. Localize na reta numérica os seguintes números dados na forma fracionária. Então aqui, é uma fração própria ou imprópria? Eu acho que é próprio. Própria. Então se ela é própria, ela começa no 0 e vai até 1. Em quantas partes a minha reta foi dividida aqui? Olha na fração para descobrir. 2. Quantas partes eu vou pegar? Vamos só terminar isso aqui rapidinho. Vou pegar uma. Então aqui deu meio. Aqui é própria também, do 0 até 1. Foi dividido em quantas partes iguais? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes eu peguei? Uma. Então está aqui, 1/5.
Essa aqui já não é própria, é imprópria. Eu faço 5 dividido por 3. Aí 1 vezes 3 dá 3, sobra 2. Ele vai dar 1 inteiro, então ele vai ficar do 1 até o 2. 1 inteiro e mais meio. Não, 1 terço, né? Desculpa, 2 terços. Perdão, é o resto sobre o divisor. Então eu vou pegar essa aqui e vou dividir em 3 partes iguais. 1, 2, aqui está a minha parte, 5 terços. E aqui? Vai pegar o inteiro, vai dividir em 2 partes. Já vou dizer. Aí, ó, 7 dividido por 2, 3 vezes 2, 6. Sobrou 1. Então dá 2 inteiros e mais meio. Então ele pode começar no 2 e até o 3, dividido ao meio, fica aqui, ó. 2 inteiros e meio. Então sempre quando for impróprio, tem que fazer dividir? Isso, para descobrir quantos inteiros, você descobrir aonde começa e depois descobrir a fração que você vai dividir a segunda parte, certo? Ó, isso aqui sempre vai ter no finzinho, aqui são as correções, tá? E aqui, ó, tem uma atividade para a gente interagir. Bom, dando continuidade, então, como acabou a aula e não deu tempo de gravar, falei para os meus alunos que ia continuar gravando em casa e ia mandar para vocês o vídeo, né? Então vamos lá. Na prática, comparando as frações de diferentes denominadores, vamos retomar a ideia de comparação de frações com a atividade a seguir. Escolha o nível de dificuldade e se divirta ordenando as frações da menor para a maior. Faça as anotações em seu caderno. No link ao lado, clique no aplicativo e escolha a atividade de título, ordenando as frações. Então, o link está aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês procurem lá, daí vocês acham também, caso queiram praticar. Pronto. Aí, ordenando frações. Esse daqui, né? Interagir. Então, aqui tem o fácil, médio e difícil. Vamos começar pelo fácil, certo? Colocar do menor para o maior, né? Ordenar. Então, 0/5 dá 0. Esse é o menor que tem por enquanto. 0/5 dá 0. 2/4 é meio, mesma coisa que metade, então seria aqui. 7/8 é quase um inteiro. 7/3 é uma fração imprópria, ou seja, vai ser 2 inteiros e 1/3, é o maior número até então. E 4/7 é menos da metade, é um pouco mais que a metade, então deve ser aqui. Testar, olha lá, correto, né? E aí quando você faz, se você fizesse o mínimo múltiplo comum dos denominadores, fizeram frações equivalentes e colocaram na ordem, certo? Então vocês podem brincar do fácil, do médio, do difícil, tá bom? Essa é a atividade do portal do OBMAP. Tranquilo? Aí, para quem gostou do jogo, do link aí, dá o like se está gostando da aula e deixa a sua inscrição aí no canal. Vamos lá, novamente. Agora vamos identificar a posição das frações no segmento de 0 a 1. Não esqueça de registrar os cálculos em seu caderno. Acesse o link a seguir. Daí tem aqui, ó. É um link para o jogo, frações na reta numérica. Então vamos tentar conciliar com o jogo lá. Então, pronto para praticar? Vamos lá, mostre que você é capaz. 4 perguntas. Primeira pergunta: qual é o ponto A? Bom, pense comigo. Se o ponto de 0 até 3/3, que é a mesma coisa que 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui dá o que? 1/3,
2 terços, 3 terços. Aqui é 1 terço. Então o ponto aqui é 1 terço. Como que eu faço? 1/3. Acho que é isso, né? Vamos enviar para ver. Verificar. Muito bem, acertamos. Próxima pergunta. Mova o ponto para meio na reta numérica. Primeiro, altere o número de divisões para criar as marcações na reta numérica. Bom, meio, o inteiro foi dividido em 2 partes, então tem que dividir para 2. Agora eu levo o ponto até onde que é, no meio, bem no 1 dividido por 2, tá bom? Então verificar, muito bem. Próxima. Que número está o ponto A? Bom, do 0 até 9 oitavos. Então o inteiro deve ter sido dividido em 8 partes iguais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o inteiro. Então cada partinha disso aqui é 1 oitavo. Se o A está aqui, ele está no 1 oitavo, né? Opa, 1 oitavo. Só para confirmar. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos, 8 oitavos, que é um inteiro, e 9 oitavos, que é um inteiro mais 1 oitavo. Então a letra A está no 1 oitavo. Muito bem. Última pergunta. Mova o ponto para 1/6 na reta numérica. Então as divisões têm que ser em 6. E aí eu levo para 1/6. Verificar. Muito bem. Prontinho. Olha lá, viu? Então essa era a atividade proposta pelo material digital. Continuando. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou deixar os links dessas aulas na descrição dos vídeos. Agora vem a parte do aprofundando. A seguir você encontra uma seleção de exercícios extras que ampliam as possibilidades de prática, de retomada e aprofundamento do conteúdo estudado. Então vamos lá? Questão número 1, uma questão do Enem de 2021. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração. Em uma de suas faces, cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2 terços e 5/9. A ordem que esse aluno reapresentou foi... Bom, eu sugiro que vocês apertem pausa no vídeo, tente fazer e depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá? Então vamos lá. Por dedução aqui, a gente já consegue achar a maior carta, porque ó, fração própria, o numerador, vou passar até na ordem certa, 3/5, 1/4, 2 terços, 5/9. Então, só de observar, eu sei que todas são frações próprias, né? Não tem nenhuma imprópria. Então, eu vou ter que descobrir quem é o menor de todos, né? Eu tenho vários métodos para fazer. Um deles é você usar o mínimo múltiplo comum para poder descobrir frações equivalentes. Então, como que eu acho o mínimo múltiplo comum? Vamos lá. 9, 3, 4 e 5. Vou fatorar pelos números primos. Quem é o primeiro número primo? É o número 2. 9 dá para dividir por 2? Não. Copia. 3 dá para dividir por 2? Não. Copia. 4 dá para dividir por 2? Dá. Fica 2. 5 dá para dividir por 2? Não. Copia. Agora eu vou dividir por 2 de novo. 9 dá para dividir por 2? Não. Copia. 3 dá para dividir por 2? Não. Copia. 2 dá para dividir por 2? Fica 1. 5 dá para dividir por 2? Não. Copia. Não tem mais nenhum que dá para dividir por 2. Agora eu vou dividir por 3. 9 dá para dividir por 3? Sim. Fica 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. Fica 1. 1 não dá, já copia. 5 dá para dividir por 3? Não. Copia.
Dá para dividir por 3 de novo. 3 dá para dividir por 3, fica 1. 1 não dá, copia. 1 não dá, copia. 5 fica aqui. Não tem mais ninguém para dividir por 3. Agora eu vou dividir por 5. Então, 1 dividido por 5 não dá, copia, copia, copia. Agora sim. 5 dividido por 1 5 dividido por 5, 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é a multiplicação do 2 vezes 2, ó, 1, 2, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 5. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5, 5 vezes 6, 30, foi o 3. 5 vezes 3, 15, 16 e 7, 18. Então o mínimo múltiplo comum vai ser 180. Então 180, 180, 180. Quem eu tenho que multiplicar por 5 para dar 180? Faz a divisão contrária. 180 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, sobrou 3, abaixou 0, 6, dá 36. Então eu tenho que multiplicar aqui por 36, o de cima também por 36. Né? 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Então a fração 3 quintos é equivalente a 180 avos. 1 quarto. Quem eu tenho que multiplicar por 4 para que dê 180? Faço a mesma conta, só que agora dividindo por 4 para eu descobrir o multiplicador. Então, dividir por 4. 4 vezes 5 vai passar. 4 vezes 4, 16. Sobrou 2, abaixou 0, 5. Deu 45. Então aqui foi multiplicado por 45. Opa. Foi multiplicado por 45, multiplico de cima também por 45. 1 vezes 45, 45. Certo? 3, tem que multiplicar por quanto para dar 180? Só fazer a divisão de 180 por 3. 3 vezes 6, 18. Sobrou 0, baixou 0, 0, 60. Então multiplicou aqui embaixo por 60 e o de cima por 60. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. Agora o último aqui, 180 multiplicado por quanto? 9 vezes quanto que vai dar 180? Na verdade, nós divido por 9. 2 vezes 9 dá 18. Sobrou 0, abaixou 0, 20. Então a mesma coisa que multiplicar por 20 de baixo, multiplica de 20 de cima. Vai dar 100. Agora é só olhar quem é o menor de todos. 1 quarto é o menor de todos. Então o menor é 1 quarto. Porque ó, todos com denominadores iguais, você olha só para o numerador. 45 é o menor. Depois 100 é o segundo menor. E o segundo menor, então, é equivalente aos 5 nonos. 5 nonos. Depois, o 108 é o terceiro menor. 108 equivale ao 3 quintos. E o maior de todos é o 2 terços, que vem aqui no fim. Então a resposta correta é 1 quarto, 5 nonos, 3 quintos e 2 terços. Letra A, né? Então a correta aqui nesse caso é a letra A. Subindo a resposta para a gente confirmar. Letra A, certo? Essa é uma das maneiras de resolver. Aqui eles fizeram a mesma, ó. Só que eles não acharam o mínimo múltiplo comum para chegar a 180. Eles foram multiplicando aqui por 45, mas não explicavam por que tinha que ser 180. Porque ao você achar o mínimo múltiplo comum, se descobre que é 180. Aí se transforma todas as frações em frações equivalentes e ordena elas, tá bom? Questão número 2. Vou apertar pausa aqui e a gente já continua. Continuando, questão número 2, FGV. 2015, Fundação Getúlio Vargas, né? Uma prova deles, 2015.
Na reta numérica indicada a seguir, todos os pontos marcados estão igualmente separados. Sendo assim, a soma do numerador com o denominador da fração irredutível, que representa x é igual a... E aí tem as alternativas, né? Vamos lá. Então lá, tem 39, 40, 41, 42 ou 43. Então eu recomendo que vocês apertem pause, tentem resolver e depois retornem aqui para a gente ver se vocês acertaram ou não. Então vamos dar continuidade aqui. Imagine comigo, se daqui até aqui a distância dele é de 3 sétimos para 4 sétimos, esse tamanhão grandão aqui tem o tamanho de 1 sétimo. Só que daí agora presta atenção. Ele tem o tamanho de 1 sétimo, mas 1 sétimo foi dividido em uma... Opa, não era para mudar. Foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então eu tenho que pegar o 1 sétimo e dividir ele por 4 inteiros, 4 partes inteiras, né? E aí, como que eu faço isso? Quando você tem uma fração de divisão, se mantém a parte de si, ou a primeira fração, certo? E muda a divisão pela multiplicação e inverte. Quem está no denominador vira o numerador, quem está no numerador vira o denominador. Então, vezes 1/4. Aí se faz 1 vezes 1, 1. 7 vezes 4, 28. Então, a cada um desse aqui equivale a 1/28avos. Porque ele foi 1/4 dividido em 4 partes, tá? Então lá, 1/28avos, 2/28avos, 3/28avos, 4/28avos, que é a parte inteira. Ao você simplificar por 4, ele volta a ser 1 sétimo. Aí assim, aqui é 1/28avos, certo? E aí essa fração é 1/28avos, é esse trechinho só, tá? Então eu tenho que somar 3 sétimos com mais 1/28avos para saber a posição do x. Então lá, 3 sétimos mais 1/28avos. Bom, o 7, se eu multiplicar por 4, ele vai chegar a 28. Então multiplico por 4 de cima também. Aí eu vou ter duas frações com denominadores iguais. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Mais 1/28avos. Soma de frações com denominadores iguais agora. Mantém a parte de baixo e soma a parte de cima. 12 mais 1, 13. Então a posição do x, né, na verdade, é 13/28avos. E somando o numerador com o denominador, 3 com 8, 11, ficou 1 sobe 1, 1 com mais 1, 2, com mais 2, 4, 41. Então a alternativa correta, letra C, 41. É a soma do numerador com o denominador da posição x. Olha lá, questão alternativa correta, C, 41. Aprofundando ainda, aqui a parte da correção, né? Entre as frações e as extremidades existem 3 pontos, formando 4 espaços. Dessa forma, inicialmente, precisamos calcular o tamanho de cada espaço. Daí a gente chega lá que é 1 sétimo. Nossa, eles fizeram de um jeito bem mais complexo aqui, né? Olha o que eles fizeram. Pegaram o primeiro ponto e o segundo ponto e descobriram que aquele tamanho era de 1 sétimo, que nem a gente fez também. E a gente dividiu por 4. Na hora de dividir por 4 não tem bem explicando, né? Quando você divide,
está dividindo por 4, você muda para uma fração inversa e multiplica, tá? E aí deu 1/28. 3/7 para x, andamos num espaço de 1/28, né? Do 3/7 até o x. Então, somando 3/7 com 28, encontramos o ponto de x. Denominadores diferentes, né? Encontra o mínimo múltiplo comum, né? Que seria o 28. E aí faz o 3 vezes 4 para dar o 13. Não gostei desse jeito que está aqui, mas ali atrás tem a minha explicação. Chegamos na resposta 41. Encerrando. Virem e converse, né? Aperta a pause, leia com atenção e aí responda com as suas próprias palavras. De que maneira realizamos a comparação de frações de mesmo denominador? Então essa primeira pergunta, vou respondendo já, você já deve ter apertado o pause e já ter resolvido. Quando eu tenho denominadores iguais, eu observo a parte de cima. Quem for maior é maior, quem for menor é menor. E quando são denominadores diferentes, aí você acha o mínimo múltiplo comum entre os denominadores ou transforma em frações equivalentes. Por exemplo, meio, né? Eu quero comparar com os 5/3. Então, como não dá para fazer o 3 multiplicado por alguém virar 2 ou o 2 multiplicado por algum número inteiro virar 3, eu uso esse denominador para multiplicar o de cima e o de baixo, e eu uso esse denominador para multiplicar o de cima e o de baixo das frações opostas, né? Então 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 2, 6. Agora que os meus denominadores são iguais, que eu achei frações equivalentes, eu comparo a parte de cima e descubro quem é maior e quem é menor, tá bom? Como representamos um número fracionário na reta numérica? Então, uma das maneiras é você transformar ele em número decimal, né? Fazendo a divisão, né? De cima pelo de baixo, e aí você chega no decimal. Outra é você fazer que nem a gente fez no exercício anterior, né? Como representamos o número fracionário na reta numérica? Você vai pegar a fração, aí se for uma fração própria, né? Vamos supor 5/8, você vai dividir a fração em 8 partes iguais, a reta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Olha lá, aqui começou 0, aqui vai ter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou pegar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a parte de 5/8, tá bom? Essas são algumas das respostas possíveis. Referência aqui, as referências que os criadores usaram para fazer esse material digital. Chegamos ao fim do material digital da primeira aula de 2025, do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Aqui vai aparecer o link para você se inscrever e o link da playlist de todas as aulas que nós vamos gravar.